Márcia, 25 anos. Oi? 25 anos. Você tem 25 anos Sim, só? é a idade da Virgínia. Não acredito, me conta um pouquinho, antes da gente começar toda essa conversa, quando foi que você percebeu, ou quando foi que você começou a ter, o que que você tem? É uma premonição, uma visão? O que que é? Como é que acontece? Então, Márcia, é uma visão que eu tenho desde quando eu era criança. E aí, com o passar do tempo, eu fui me aperfeiçoando na internet. Comecei na pandemia e aí as previsões começaram a dar certo. Comecei a prever para as pessoas mesmo, seguidores. E aí começou a se concretizar tudo. Aí depois eu fui para a previsão dos famosos. E aí foi a previsão viralizada mesmo do Donald Trump. E assim como outras, assim, de desastres climáticos também. Mas peraí, como é que são essas visões? Você imagina, você pensa numa pessoa, um exemplo, né? Você pensa numa pessoa e vem uma visão sobre essa pessoa ou não, não tem nada a ver, você está aí na sua rotina e de repente você tem uma visão. Então, as visões elas são de repente, de uma hora para outra, sabe? Por exemplo, assim, os fenômenos naturais. Eu previ também agora a última enchente de Porto Alegre aqui no Rio Grande do Sul, porque eu sou de Porto Alegre, né? Aí eu falei, olha, eu vejo que vai ter uma enchente em Porto Alegre muito feia. Eu vejo a região de Porto Alegre e algumas regiões mais carentes. E dito e feito, deu 7 dias certinho e começou a enchente que nunca teve, sabe? Foi a pior da história aqui do nosso Rio Grande do Sul. Foi. Fora os outros desastres climáticos também. E aí começou a ter muita visibilidade, porque nas minhas previsões eu sempre estipulo uma data certa para as coisas ocorrerem. Porque eu não gosto, assim, olha, de fazer uma previsão, por exemplo, assim, de uma coisa qualquer, de uma coisa, como é que se diz assim, banal, né? Eu gosto de dar data e falar, assim, os detalhes das coisas, porque Mas, eu por tenho um exemplo, você dom tem uma também. visão, e como é que você sabe? Ó, imagina, como é que vem essa visão? Você vê coisas, você dá rapidamente, mas como é que vem a data, o tempo? Como que é isso? A data, aí eu uso os oráculos para ver os detalhes, Ah, tá, entendeu? entendi, Aí entendi. nos oráculos dá pra ver tudo, 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 tudo. Eu tenho assim, olha, milhares de oráculos. Pena que eu não tô lá na minha sala, senão eu ia te mostrar todos. E eu consigo ler. Tá, agora me diz uma coisa, Isa, você, quando percebeu esse dom seu, Aham. você se intitula o quê? Uma vidente, uma paranormal, o quê? Eu me sou uma vidente, uma pessoa normal que tem uma espiritualidade, quer dizer, não tão normal, né? Não, Mas paranormal, eu me intitulo uma pessoa que tem dons. certo. E aí isso te assustou? Me assustou bastante, porque eu comecei a prever coisas na minha família, sabe? Como, por exemplo, assim, morte, e aí eu falava, acontecia. Eu também previa, assim, quando um animal meu ia morrer. E aí isso é bastante chocante, né? Claro. Porque os animais também, eles absorvem todas as energias ao nosso redor. Então, quando a energia aqui em casa, por exemplo, perdi meu outro cachorro, o Bernardo, aí a energia começou a ficar densa e eu falei até pro pessoal aqui na minha família, olha, eu vejo o desencarne do meu cachorro, do Bernardo. Deu 7 dias certinho, o bichinho morreu de uma hora para outra. Mas e como é que é para você? Você vê as coisas para você também? Não, para mim eu não consigo ver. Ainda Para bem, mim eu né? tenho uma para mim ainda bem, ainda bem. Mas eu tenho uma intuição muito aguçada que me avisa assim sobre pessoas ao meu redor. E quando eu tenho, sabe, em discordar, meu Deus do céu, acontece ser pior. Acho que ficou melhor assim agora. Bom, você fez essa previsão aí do Trump, né? Que antes da eleição, que ele sofreria um atentado, que foi aquele tal do tiro que passou de raspão, que foi assim, o primeiro acerto seu, que eu acho que viralizou, ficou na grande mídia e foi para dar. Depois disso, do Trump, quem foi uma outra pessoa pública que você fez uma previsão e que você mesmo se chocou e falou, não é possível? Ai, olha, foram inúmeras. O pessoal tá sempre acompanhando, porque eu sempre posto o acerto e eu posto a data que eu fiz o acerto também. Aí a gente tem uma que me chocou muito também, foi da Sabrina Sato. Porque que nem tu falou ali no início que eu tinha previsto a gravidez dela, né? Muito antes dela ficar grávida e tudo.
Eu falei, ela vai ficar grávida, mas infelizmente eu não vejo a gestação indo até o final. Então, o bebê ele vai escolher um outro momento também para reencarnar. E dito e feito, ela infelizmente acabou perdendo uma semana antes de eu falar. E aí com a Maíra Card foi mais ou menos a mesma coisa, sabe? Então, assim, eu tenho um tato muito grande através da espiritualidade, através dos meus dons, de prever coisas também da saúde, identificar os órgãos exatos e datas também, né? Quando é mostrado para mim. Tá, mas por exemplo, você quando tem essas visões, não é que você está pedindo as visões, elas aparecem. Então não adianta alguém perguntar para você, tenha uma visão? Não, né? Tem também. Quando alguém me pergunta, eu tenho visões sim, mas eu gosto muito também de usar as ferramentas dos oráculos, que me possibilita ter algo mais amplo, sabe? Inclusive as datas, inclusive os detalhes, passado, presente e futuro. Ah, entendi. Mas então, quer dizer, você se não tem a visão, você consegue através dos oráculos e tal. Agora, tem alguma previsão sua, ou alguma visão recente, né? Na verdade, não é uma previsão, gente. Ela não prevê nada. Ela tem uma visão, né? Então, ela antecipa fatos através da visão dela. Porque a gente prever é quando a gente fala, estou prevendo que aquilo vai acontecer. Não, tem que você ter a visão, você está antecipando fatos. Alguma vez, porque é normal, alguma vez você se enganou, Isa? Que você falou, puxa vida, caramba, eu não entendi direito aquilo? Olha, nunca aconteceu isso. Aconteceu já previsões que ainda não se concretizaram. Mas tudo que eu falo, assim, vai e se concretiza. Tudo, sim, sabe, de previsão, de visão que eu tenho e eu faço, se concretiza. Inclusive, eu gosto de ver também os detalhes das coisas. Porque, que nem eu falei ali, sabe, é muito banal hoje em dia as pessoas usarem a espiritualidade para prever qualquer coisa. E eu gosto de trazer verdade, sabe? Falar algo também que está acontecendo na vida da pessoa, tanto no meu cliente, quanto, sabe, na vida do famoso também. Imagina que você tem uma visão que mostra que alguma determinada pessoa famosa vai sofrer um acidente muito grave, talvez até perder a vida. Você fala dessa previsão ou não? Olha, depende muito, muito, muito. Tem visões que eu não falei até hoje. Tem Por quê? previsões que eu não falei até hoje. E por quê? Porque assim, nossa, eu já sonhei várias vezes com o desencarne de uma pessoa, só que eu me controlo para não falar, porque eu não gosto de assustar a família, sabe? Porque tem coisa na vida da gente, sabe, Márcia, que a gente não tem como mudar, tá predestinado, entendeu? Não, e eu concordo. Eu concordo. Eu acho que tem coisas que tem que Como é que eu vou guardar. chocar aquela família? Como é que eu vou entrar, sabe? Enfim, ser algo muito impactante, assim, né? Assusta. Eu acho. É muito invasivo, né? Às vezes, eu vejo alguns posts na internet de videntes falando que fulano vai não sei o quê, vai acontecer tal coisa. Eu, particularmente, não gosto disso, porque eu acho que são coisas tão invasivas e ninguém pode ter certeza absoluta. Mesmo se a pessoa tem dons e tal, as coisas, né? A gente está aí à mercê de Deus e de tanta coisa. Agora, vamos lá, vamos para o que interessa. Ultimamente, você teve alguma visão que impacta assim, a opinião pública em geral, o mundo, e que você ainda não divulgou? Olha, então, até muita gente já estava me cobrando, porque assim, Márcia, é uma correria, sabe, no meu dia. Porque são muitas pessoas me procurando, e aí eu acabo, sabe, não fazendo, não gravando os meus vídeos. Mas eu também deixei para nós ver as previsões aqui ao vivo na tua live também. Eita! Então, assim, o público pode perguntar também, tu pode perguntar o que tu quiser saber, que eu vou te responder também. Não, mas isso aí é consulta do público. Agora, visão, alguma que você teve ultimamente? Não, que você falou, puxa, essa eu tive, mas ainda não revelei. Olha, ultimamente, assim, olha, muita visão com que, assim, olha, tá terrível, tá, tipo assim, viralizado em tudo, que é o Alexandre de Moraes. O que tem ele? Então, assim,
assim, olha, eu vou falar algo assim que pode chocar muitas pessoas aqui, mas já está se encaminhando para acontecer. Então, ultimamente eu tenho muitas visões que eu ainda não postei e que também já andou assim, olha, saindo, que é o tráfico, que eu não posso falar aqui, sexual. Como assim? Eu tenho muitas visões, Márcia, com pessoas que estão em zona de risco, sabe? Isso que eu estou falando aqui vai ficar muito em evidente até novembro, isso que eu estou falando. É algo de um esquema muito perigoso e nas minhas visões eu tenho assim lugares exatos, sabe? Inclusive em Estados Unidos, em outros locais também que eu consigo ver que é de muitas pessoas presas, de muitas pessoas, sabe, enclausuradas. E nessas pessoas eu vejo que tem crianças, eu vejo que tem tudo isso. Só que são muitos presidentes de muitos países que estão envolvidos nisso. Inclusive, é uma previsão já antiga, mas isso daqui que eu estou trazendo aqui é algo mais exclusivo, né? Porque eu nunca falei assim com essas palavras. Então, até novembro, pode anotar aí que vai se concretizar muita coisa referente a isso. E a gente também eu vejo impeachment também de um outro presidente de um outro país. Isso vai mexer bastante com a economia do nosso Brasil. Ah, o impeachment? Do Trump, não. Olha, eu acredito que sim. Do Trump? Caramba! É, porque a gente viu que ele chegou com a força toda, né? Mas está causando muito. Tudo que eu falei do Trump se concretizou, tudo. E eu tenho muita visão com ele. As pessoas me perguntam assim, Isadora, o Trump, ele sabe, o anticristo? Não, sabe? Nós temos vários anticristos. E o Papa, inclusive esse novo Papa, ele está apoiando o anticristo. Então a gente tem vários, tipo assim, no mínimo um sete, sabe? No mínimo. Porque a gente tem muitos anticristos. Ai, meus cachorros. A gente tem muito mais anticristo, com certeza, do que pró-Cristo, né? É verdade. E aí eu tô vendo, isso daí é algo muito, muito grande. E aí eu fiz também as previsões do Puff Diddy, que também viralizou demais nas outras plataformas. Então, ele está em julgamento agora. O que vai acontecer? Eita, acho que é a sua conexão. Voltou. Não, a minha não. Para mim, você paralisou aqui. Ele está em julgamento agora. O que vai acontecer nesse julgamento, Isa? Olha, eu vejo que o Trump vai tentar soltar ele. E tem a ver... Assim, eu vejo dois caminhos para ele, tá? Soltura e desencarne, tá? Prisão, ele continua lá e desencarne também. Infelizmente, é o que eu vejo, porque é uma pessoa que está pagando demais. Tem muita coisa, sabe, em oculto. E ele também tem conexão com muitos artistas daqui do Brasil também, que estão oculto. Só que essa questão dos artistas aqui no nosso Brasil, tá? Que isso daí eu já tô sempre falando sobre, não vai vir à tona agora, vai vir depois que ele desencarnar. Quer dizer que ele vai ser solto, ele vai conseguir. O Trump vai soltar. Tudo indica que ele vai ser solto. Tem dois caminhos. Eu vejo assim todos os caminhos para o desencarne, porque eu vejo que ele é uma pessoa, sabe, que, olha, desculpa a palavra, mas eu não vejo o coração dele bom, entendeu? Sim, não vejo. Sem dúvida. Assim, a questão do Justin Bieber, ele foi muito violentado, os indícios já estão aí, sabe, de violência e tudo, só que ele não quer falar por causa que ele foi ameaçado. E sonho com ele diariamente e tenho visões com ele diariamente também. Mas o Justin Bieber, ele não está bem. Todo mundo vê que ele não está bem. E fica claro para todo mundo que realmente, depois do Puff Daddy, ele se perdeu, porque isso mexe muito com ele e tal. Mas ele, vai acontecer alguma coisa com ele ou ele vai conseguir superar isso? Porque ele não está bem. Vai acontecer algo com ele? Vamos ver aqui. Eu vejo que sim.
Justin Bieber, vai acontecer ok? Justin Bieber. Olha aqui as cartas que estão aparecendo, corte. As cartas, uma vontade muito grande, sabe, de desaparecer, de realmente, sabe, dar um fim na vida. Tá aqui pra mim. E confirmando também as minhas visões que eu já tive. Só que assim, ó, ele não coloca o fim na vida dele, mas eu vejo ele sendo internado, sabe? Eu vejo Justin Bieber sendo internado e isso não vai demorar muito pra acontecer, não, tá? E aqui, ó, tem muitas coisas que ele não pode revelar, que ele não pode falar, tá? Então eu vejo que sim, ele corre um risco assim pequeno de vida, mas com questão assim de depressão, e eu vejo ele internado. Ah, bom, isso é bem provável mesmo, porque ele não está bem, a gente vê. Olha, tem alguém aqui que não para de escrever, ou várias pessoas estão escrevendo, fala da Juliette. Eu não sei se está acontecendo algo estranho com a Juliette, mas você tem alguma coisa para dizer da Juliette? Vamos ver aqui. Juliette. Olha, a questão do relacionamento dela, tá? Eu vejo aqui na parte do relacionamento dela já tá saindo. Ó, vou mostrar aqui pra você. Serpente, tá? Traição. Eu vejo fim de relacionamento e eu vejo esse prazo em menos de 6 meses. Nossa, mas ela está bem apaixonada, né? Acabou de ficar noiva. Não, ela não. Não, não. Se ficar, ela vir a casar, vai ser para se separar, porque eu vejo algo, sabe, que vai contra a verdade dela e contra o que ela acredita. Eu vejo uma decepção muito grande. Mas isso vai ser no tempo dela, no tempo da espiritualidade, que vai mostrar tudo, tá? Eu vejo sim uma traição aqui. Olha, me diz uma coisa, vamos lá, assuntos que estão rodando o Brasil. Todo mundo está duvidando dessa separação da Virgínia. Como é que tá? A separação é verdadeira? A Virgínia volta com o Zé Felipe? Não separou, não separou? Fica na televisão? O que vai acontecer com a Virgínia? Por exemplo, amanhã vai ao ar, acho não, né? Amanhã, hoje a gente está falando, hoje é dia 6 de junho, né, gente? Amanhã, dia 7, vai ao ar um programa falando da WePink com o Celso Russomano, que ele me falou ontem disso. Como é que está esse negócio da Virgínia? Márcia, tudo na vida da Virgínia que eu falei aconteceu. O que eu falei, sabe, queda nos negócios dela. Só que assim, recapitulando a previsão que eu já havia feito até novembro também. Por que eu tô marcando muito o mês de novembro? Porque vai ser um mês onde muitas máscaras vão cair. Esse mês ele vai estar muito, muito pesado, mas também não vai estar pesado somente no mundo dos famosos. Vai estar pesado assim no mundo inteiro. Então, eu vejo sim muita coisa envolvendo justiça para ela, que eu já havia falado e se concretizou também. Agora também estão querendo uma outra emissora, se eu não me engano, né? Tentando puxar o tapete dela também. Então, tudo isso eu já havia previsto. Eu só vou confirmar aqui e vou te mostrar as cartas. E fala também se essa separação, que fica essa dúvida na cabeça das pessoas, é uma separação de verdade. Porque muita gente pensa que é por causa da questão do patrimônio, né? Virgínia Fonseca, é uma separação de verdade? Virgínia Fonseca, é uma separação de verdade? É uma separação de verdade, sim, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, ó, tá aqui, ó, a separação é verdadeira. Vão romper até mesmo papéis. Só que o que eu vejo aqui é que não tem amor da parte da Virgínia, não tem. E existiu sim uma traição, tá aqui pra mim, e eu não me engano. Só que essa traição eu vejo também com outro jornalista, sabe? E está sendo, como é que se diz assim, comprado. É isso que eu vejo, tá? E ele tá para sair em qualquer momento. O Erlan Bastos disse, um jornalista, Erlan Bastos, disse que o José Felipe teria, né, tido um caso com a bailarina. Com uma bailarina. Não é que está comprado, é outro, que sabe de tudo.
É outro que sabe de Mas a tudo. traição do Zé ou da Virgínia? O Erlan Bastos chegou a falar sobre isso. É verdade o que ele está falando. Só que eu vejo assim que ele está com muito medo. É o que eu vejo, tá? Ele está com muito medo, sabe, de vir a dar um estrago a mais. E ele também não tem muitas provas, tanto quanto esse outro jornalista que eu vejo que foi dado um valor muito grande para ele. Escuta, ela vai continuar na TV? Eles vão voltar ou não? Olha, a TV dela, ela continua por enquanto, tá? Mas antes de eu fazer as previsões, antes dela ir para televisão, eita, eu já havia falado tudo isso que ia acontecer, e aconteceu. E falei assim, olha, ela vai ficar na TV, mas depois eu vejo uma turbulência no relacionamento dela, e isso vai impactar bastante na televisão. Então, tá se encaminhando para o acerto, entendeu? Olha, a emissora tá aqui também, ó. Eu vejo aqui, eu vejo esses problemas financeiros. Eu não vejo ela saindo agora da emissora, mas eu vejo que vai ser mais ou menos 2027 ela sai. Ela sai da emissora permanentemente, porque é a justiça divina, tá aqui pra E mim. ela volta com o Zé, não? Oi? Ela vai voltar com o Zé? Não. Não. Muito difícil. Não, ela não gosta dele, entendeu? É que nem eu falei assim, olha, eu vejo, tá? Tipo assim, fogo de palha. Agora eles estão mesmo separados, não tem amor da parte dela, muitas vezes eu falo, ai, que tem amor. Mas da parte dele, sim. Não vejo, da parte dela não tem. Da parte Dele. dele, eu vejo que tem, mas ele vai se apaixonar por outra mulher e ele vai assumir outra mulher. Entendi. Entendeu? Porque Entendi. tem outra, a espiritualidade está reservando outra mulher que vai ser mãe, tá? Da próxima filha que ele vai ter com essa outra mulher. Entendi. Quer dizer, ele vai ter. Ah, quer dizer, o Zé Felipe vai continuar tendo filho. Bom, gente, então tá. Então, a Virgínia, já sabemos que, segundo as previsões a leitura aí da Isa, a separação é real e teve mesmo uma traição. Bom, agora, Virgínia, Isa, todo mundo só fala em Virgínia, né? Esses assuntos que estão ultimamente aí bombando na mídia, de uma pessoa que está em evidência ou não está em evidência. Isso influencia a tua visão ou não? Não, não influencia nada. Eu consigo ver tranquilamente. Tá. Você não se. Porque às vezes o que a gente tem é um inconsciente, né? A Juliette, agora que o pessoal perguntou, vai entrar em ascensão. Vai entrar no quê? Ascensão. É onde ela vai ser muito falada por conta desse relacionamento. Ah, vai ser um relacionamento. Vai acontecer um escândalo, uma. Não. Vai acontecer um escândalo. Vai acontecer um escândalo. Eles vão tentar, assim, olha, ao máximo, tampar com a peneira, mas não. Ela também não sabe disso que eu estou falando aqui, porque eu vejo que ele faz as coisas muito, sabe, debaixo dos panos. Caramba! Escuta, e a Anitta? Você tem alguma previsão para a Anitta? A Anitta, eu vejo pausa na carreira dela. É isso que eu vejo por conta de problema na saúde dela. Que eu vejo, inclusive, ela tendo um problema grave na saúde. Grave lá na frente. Quando? E ela vai dar pausa. Por quê? O que eu vejo? A Anitta, ela está muito sobrecarregada. A Anitta, ela já conseguiu tudo aquilo que ela queria. A espiritualidade deu para ela. Agora está chegando o momento dela descansar. O corpo dela já não está mais entregando a mesma performance e nem o espírito dela. Então, eu vejo para a Anitta que ela vai ter, já tem um problema de saúde, mas vai ficar muito em evidência agora, em 2026. Eu falo agora porque o ano tá passando correndo. Tá passando correndo. E olha, as pessoas sempre falam uma coisa, e é realmente uma dúvida que eu acho pertinente das pessoas, e é bom esclarecer. As pessoas falam assim, eu não acredito em nada disso, porque se fosse assim, a pessoa saberia os números da Mega Sena, né? Como é que é essa questão? Olha, as pessoas, assim, elas usam a espiritualidade para luxúria, para, sabe, prever o impossível. Porque essa questão de sorte,
É sorte. Tem gente que tá predestinada a ganhar na Mega Sena, mas tem gente que não tá. É. Pode jogar o tanto que for que não vai ganhar, entendeu? E já tem a pessoa que está predestinada. Aí eu digo, ó, tá predestinada a ganhar na Mega Sena. Mas agora eu acho um charlatanismo a pessoa ficar prevendo números da Mega Sena. Sabe? Eu não Pois prevejo. é, porque a pessoa fica prevendo e assim, eu acho, as pessoas fazem muito essa pergunta. Toda vez que eu faço alguma entrevista desse tipo, eu vejo que a pessoa fala assim, ou então eu vejo algum post, as pessoas falam, então prevê o número da Mega Sena para mim. Agora, o Brasil, não sei se você viu alguma coisa, tem alguma catástrofe que vai acontecer no Brasil daqui para o final do ano? Tem, eu vejo principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muita chuva, só que eu vejo também, nas minhas visões, uma ventania muito grande também, tá? De novo? Então, vai ter ventania de novo. Não vai ser, tipo assim, olha, uma... A gente me ligando o tempo todo. Não vai ser uma enchente, sabe, que nem teve aqui no Rio Grande do Sul, mas vai ser mais de proporção ventania. Ventania, mas vai ser no sul. E essa questão das guerras que estão acontecendo aqui na Europa, como é que vai ficar isso? Ó, só deixa Santa Catarina, Paraná e também eu vejo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não vai ter tantas quedas. E agora, referente à pandemia, a pandemia eu vejo que vai ser envolvendo uma guerra que está para vir a qualquer momento. Onde? A guerra aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Guerra? Quando eu falo isso, muitas pessoas elas acham que não vai acontecer, mas vai. Guerra no Brasil? Uhum. Que sentido de guerra? Depois do desencarne do Lula, vai ter uma guerra. Uma Como das assim? maiores... O Lula vai desencarnar? Olha, eu não vou falar do desencarne dele, tá? Não vou falar quando. Mas depois a espiritualidade já falou. Mas você quer dizer uma guerra civil? Não, vai ser uma guerra muito grande. Mas civil. Eu vi. Grande. Não, mas é uma guerra civil. Não é guerra de bomba, de nada. É uma guerra de sociedade. Não, eu tô vendo de bomba. De bomba. Por que você acha, Márcia, que muitas pessoas estão fazendo bunker? Tem gente fazendo bunker. Tem gente fazendo bunker. E por quê? Porque essas pessoas elas já têm lugares, sabe, guardados nesses bunkers. Gente, mas o Brasil é um país que não conflita com outros países. Mas vai conflitar. Essa guerra, esse conflito, você vê quando? Olha, a espiritualidade vem me mostrando 2026 para 2027. E aqui na Europa, essas guerras? Qual é que vai se extinguir? Ou o que vai acontecer de novo? Aí na Europa, eu vejo que vai ter uma paralisação muito grande. Paralisação na Europa? Paralisação. Da muito Europa grande. toda? Como teve do apagão, por exemplo? Como teve isso, o apagão, inclusive eu já tinha falado também que ia acontecer. Vai ter sim uma paralisação muito grande, só que essa paralisação ela vai ser de poucos dias e depois daí vai voltar tudo ao normal. Tá. Mas essas guerras lá no Oriente Médio, elas devem se estender, ficar uma coisa mais grave ou vai continuar só lá naquela região? Olha, vai ir para outra região também que é mais improvável de ter. Eu já tinha falado também em uma live nossa que vai começar a acontecer. Por quê? É que nem eu falei assim, as pessoas elas acabam julgando muito, acham assim que não é real, mas é muito real, sabe? Tá tudo interligado, tudo interligado. Só que por trás disso tudo vem assim, olha, muito dinheiro no sentido de coisas assim, ó, horrorosa que existe e que para nós que estamos vivendo aqui hoje nessa sociedade é meio improvável, mas é a realidade deles lá e são coisas que eles guardam as 7 chaves e que vai vir a acontecer também. Então a gente não vai ter sossego no mundo esse ano. Esse ano ainda sim, sabe? Porque até eu vejo, tipo assim, olha, um vírus novo que eu já tinha previsto, agora tá chegando novamente, um Covid,
e essas coisas assim, sabe, pra cá. Vai ter um vírus leve, tá? Leve. Não vai ser tamanho da pandemia ainda esse ano, vai ser leve. As coisas elas vão começar a estourar em 2026, sabe, ali pro finalzinho, para 2027. Antes disso, a gente vai ver, sabe, nas redes sociais, anúncios de guerra, sabe, coisas assim que vai parecer fake news, mas não é, tá predestinado para 2026, para 2027. Tá, então quer dizer, 2025 a gente ainda está bem. Sim. O negócio vai pegar a partir do ano que vem. Vai pegar a partir do ano que vem. Para o mundo todo. Vai ser uma coisa muito séria mesmo. E para o mundo todo, não tem onde fugir. Não, não vai ser para o mundo inteiro, mas eu vejo o Brasil sendo mais atacado. Brasil. Brasil, é o Brasil. O Brasil, assim, ó, é considerado um país acolhedor. Um país onde, sabe, eles acolhem as pessoas. Só que a gente tem uma das maiores riquezas, que é a nossa floresta. Então, é que nem tudo começou a se concretizar, que nem eu falei, sabe, anos atrás. Pessoas aparecendo para comprar um pedacinho, isso e aquele outro. E eles têm um olho muito grande. Então, eu vejo que depois dessa passagem desse homem de grande autoridade, vai acontecer muitas guerras, inclusive política, espiritual, uma guerra invisível, e também essa enorme guerra de muitas bombas que eu também vejo. Pelo amor de Deus, escuta, nós tivemos muitos acidentes aéreos, né? Ultimamente, foi uma coisa que chocou. Essa onda já passou? E tem alguma outra onda de acidentes que está chegando? Ou incêndios, ou coisas, catástrofes, que não sejam só aí no sul, que você já falou, mas desse tipo, onde vai afetar o ir e vir das pessoas? Que a minha sinceridade não passou e não vai passar. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque foi aberto um portal muito grande, sabe? Principalmente na pandemia já foi aberto esse portal. E eu costumo dizer assim, olha, que nós temos mais demônio do que anjo aqui nessa terra. Então, assim, olha, foi aberto um portal e perceba que nessas áreas onde tem muitos aviões caindo, muitas tragédias, rola, sabe, um segredo que poucos poderiam imaginar. Entendeu? É um segredo onde muita violência, onde espíritos trevosos. Então, nessas zonas onde os aviões estão caindo, são de zonas carregadas. E por isso que não para, entendeu? Aqui no nosso Rio Grande do Sul, tá vindo um portal também muito grande de, sabe, algo muito pesado envolvendo, sabe, política. Então, eu acredito muito que os aviões eles vão começar a cair no Rio Grande do Sul, começar a cair agora em agosto novamente, agosto para novembro. Porque tem energia mais. Tem gente pedindo muito para falar sobre Portugal. Portugal está com problema dos imigrantes, não é só Estados Unidos, né? Sim. Tem muitos brasileiros ilegais que vão sair e tal. A situação em Portugal, gente, está muito grave. Mas você tem alguma coisa, assim, além disso, para falar de Portugal com os brasileiros? Não? Portugal. Eu vou falar aqui, vamos ver aqui. Portugal. 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 Previsão para Portugal. Previsão para Portugal. Previsão para Portugal. Carta das finanças, a carta também de uma guerra espiritual, ó, guerra espiritual em Portugal, muito grande. Olha, eu vejo, sabe, olha, eu vou falar aqui, tipo assim, olha, prédios desmoronando, eu vejo, sabe, muito como se fosse também uma greve, tá? Eu estou falando muito aqui de greve, tá me impressionando bastante, porque vai acontecer, que nem a gente já tinha falado ali atrás, mais de um lugar, e também Portugal é um desses locais. Porque assim, olha, tem muita coisa de errada também acontecendo debaixo dos bastidores. Assim, eu vejo que também muitas pessoas elas gostam, sabe, de ir para Portugal e tudo mais.
Só que eu vejo já uma grande onda energética se formando em Portugal. E eu vejo também aqui, sabe, muito fogo, muito desastre. Algo que vai acontecer lá na frente. Lá na frente. Quer dizer, Portugal, mas você não está se referindo a terremoto, não, né? Pode ser. Porque Portugal já foi vítima de um grande terremoto, que destruiu Lisboa nos anos 50, né? Pode ser. Olha, Márcia, muitas catástrofes que ocorreram lá no passado vão começar a voltar, né, a ocorrer. Tá aqui, ó, prédios, eu vejo chamas, eu vejo questão assim também, pode ser, ó, tremores. É o que eu vejo aqui, sabe? Ó, é o que eu vejo. E geralmente os locais onde ocorrem grandes catástrofes têm essa energia muito densa, bem pesada, né? No Brasil, qual é o lugar que tem a energia mais pesada? Olha, se eu falasse Porto Alegre, o pessoal, eu acho que tem muito pessoal aqui gaúcho, né? Ia me matar. Mas é Porto Alegre mesmo. Porto Alegre tem a energia mais pesada do Brasil. Mais Caramba! pesada. Sabe por que tem a energia mais pesada do Não. Brasil? Por conta, assim, olha, da questão da política também, por conta também do preconceito. A gente tem um governador aqui que é o Eduardo. governador do Rio Grande do Sul, é o Eduardo. E o Eduardo, ele inclusive foi, agora se candidatou para a presidência, não vai ganhar, infelizmente, mas ele é uma pessoa muito boa, e onde ele quebra muitos paradigmas também pela orientação sexual dele. Então, ocorrem muitas guerras espirituais. Pelo e preconceito. Também, preconceito. Inclusive, eu diria assim que é um local mais de energia mais densa, porque a enchente que teve aqui não está no mapa, foi uma coisa assim horrorosa, sabe? A metade de coisas assim horrorosas que ocorreram não apareceu na mídia. Eu não sei por que a mídia não gravou. Porque assim, olha, a situação da gente que está morando aqui assim, olha, é uma situação horrorosa de crianças boiando em água, sabe? Aí eu vi. Pessoas mortas, sabe? Coisas horríveis, coisas horríveis. Porque os padrinhos das minhas filhas moram aí em Porto Alegre, né? E eles me mandaram muitas coisas horríveis. Então, assim, olha, foi um caos, um caos. Então, não era assim antes, mas é que nem eu falei assim, acabou também se abrindo um portal muito grande aqui para o Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre. Então, Porto Alegre, essas regiões aqui do Sul, eu vejo muito carregado. Principalmente que, tá, nós temos muitas pessoas que mexem com ocultismo aqui no Rio Grande do Sul. Sabe? Você pode pesquisar também. Mas o ocultismo mexe mais na Bahia, não é? Ocultismo, energias, sabe? Enfim. E aí isso se torna, assim, uma camada energética também muito pesada, muito densa, sabe? Entendi. Escuta, Isa, me fala uma coisa. Me fala aí do Carlinhos Maia. O que você vê aí? Tem alguma coisa importante vindo aí para o Carlinhos? O Carlinhos Maia, ele tem uma luz muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Assim, ó, a espiritualidade dele que quer usar ele para algo maior para ele, sabe? No destino dele. Como, por exemplo, assim, olha, eu vou ser sincera aqui. O rancho do Maia, tá? Eu vejo que é um rancho, sabe, completamente carregado, não por conta dele, mas sim por causa das pessoas que frequentam de baixa vibração. Então, eu vejo o fim do rancho do Maia e eu vejo também, sabe, algo que a espiritualidade quer usar ele também para, inclusive, levar palavra, para, inclusive, também abrir os caminhos dele por um programa de TV dele. Carlinhos? Para o Carlinhos Maia. Mas ele já fez, né? Ele já fez. Mas ele vai ser um grande apresentador, sabe? E o Lucas? O Lucas no SBT, o Lucas em geral, como é que vai? Como é que tá? Como é que você vê aí agora o momento do Lucas? Vejo, claramente tá vindo aqui uma visão, sabe, que uma mulher agora, nos próximos meses, vai dar uma puxada no tapete dele. E eu vejo muita queda. Só que essa pessoa é como se fosse assim,
tipo uma concorrente dele, alguma coisa assim que concorre com ele, que corta os caminhos dele, assim, sabe, ao redor dele em segredo. Então eu vejo uma grande decepção para ele também. Uma Vai ser traição, né? Uma puxada de tapete, uma traição, é né? uma Na é uma traição. televisão brasileira, vai acontecer alguma coisa que nós vamos ficar assim em choque? Você teve alguma visão? Algum apresentador que vai sair? Alguma mudança? Ou mesmo na internet, alguém que a gente não espera? A Maíra Card agora, esse bebê que ela está esperando com o Thiago, vai dar tudo certo? Vamos ver. Maíra Card, peço licença, espiritualidade, Maíra Card. Vai dar tudo certo esse bebê que ela está esperando agora? Vai dar tudo certo? Olha, ela vai ter uma eclâmpsia, mas eu vejo que vai ficar tudo bem depois, ó. Vai ser muito bem-vindo, ó, esse bebê Maíra que ela está Card vai esperando. ter eclâmpsia? Nossa, eu tive pré-eclâmpsia, meu Deus. Aham. Vai. Mas Aqui, aí ó. pré-eclâmpsia o bebê nasce prematuro, né? Provavelmente, pelo que eu estou vendo. Mas, ó, vai vir o nenê, vai vir bem, sabe? Muito bem. Aham. Muito bem mesmo. E a Sabrina vai ter outra gravidez? Vai ter outra Vai. gravidez. E vai Uma dar gravidez certo. muito. E dessa vez Vai. vai. Dessa vez vai. Ai, Ela que vai ser bom, muito porque ela quer feliz. tanto. A pessoa que quer estar do lado dela, eu vejo, né, que as pessoas elas julgam demais os outros, né? Mas é uma pessoa muito boa. Eu sinto que é uma pessoa muito boa, O marido sabe? Só, dela? só que a senhora tem alguns problemas e alguns empecilhos com a família deste homem. Com a família? Do Com a Nicolas? família. Mas com relação a Sabrina? Tipo assim, ó, como se eu visse uma energia densa da família deles. Mas não são todos, tipo assim, não são todos, mas tem algumas pessoas bastante venenosas. E a Ana Maria Braga casou agora. Esse é o casamento mais feliz da vida dela? Ela encontrou Não, o príncipe? não, Como não? não é. Ela vai casar Não. de novo, não? Uh-uh. Eu vou jogar aqui pra Ana Maria. Vamos ver o que tá querendo dizer. Ana Maria Braga. Nesse relacionamento. Ela quer que seja o último da vida dela, tá? Ele, pelo que eu Claro. tô vendo aqui, se mostra bastante apaixonado hoje, querendo uma família. Olha só que bonitinho. Tá bem positivo aqui as cartas hoje. Hoje tá bem positivo. Bom, mas é o que conta, Só né? que depois eu vejo uma guerra muito grande, sabe, com esse homem, mas isso daqui vai acontecer daqui a alguns anos. Eu vejo, tipo assim, daqui a 3 anos, 4 anos, uma guerra. Hoje eu vejo apaixonadíssimos, Ah. ela apaixonada por ele, ele muito apaixonado, mas aqui eu tô vendo uma guerra que vai vir à tona daqui a 3 anos. 3 Eu ia falar 3 anos. Agora, o pessoal está perguntando. E a Gretchen? Ela encontrou o grande amor dela? A alma gêmea? Ela encontrou, na verdade, a alma gêmea dela já passou pela vida dela, entendeu? E não foi permitido eles ficarem juntos. É isso que eu vejo. E esse homem, assim, é uma grande passagem com ela de outras vidas. Ela se sente confortável com ele, ela se sente confortável para ser ela mesma, sem julgamento, coisas que acabaram refletindo bastante na autoestima dela no passado. Então ela é ela mesma, ela tá feliz, ela tá radiante, ele também está feliz. É um amor recíproco, pelo que eu estou vendo aqui. Só que depois de 3 anos eu vejo que vai acontecer um fato isolado. E aí eu vejo, tipo, como se fosse uma guerra, sabe? É isso que eu tô vendo Mas aqui. aí, você está falando de 2 relacionamentos que estão bem, né? E que daqui a pouco vai se transformar. Mas não, Exatamente. por que será que todos os relacionamentos em algum momento viram? Porque as pessoas, elas deixam de entregar a mesma energia que elas começaram a entregar no início da relação. Elas doam muito, só que depois as pessoas, elas vão se demonstrando quem de fato elas são, porque na verdade o ser humano, ele é imperfeito, sabe? E muitas pessoas, elas não têm
maturidade ou até mesmo paciência. Então acaba acontecendo, sabe, essas separações porque passa por uma provação espiritual, que eu chamo. As pessoas fizeram aqui agora uma pergunta, porque essas perguntas que eu estou fazendo, gente, são perguntas que vocês estão mandando aqui, porque interessa para vocês. Agora, fizeram uma pergunta interessante. Imagina que eu faço uma consulta com você, e aí você fala, olha, Márcia, estou vendo tal coisa que eu não gosto, né? E aí tem como mudar isso? O fato de sabermos alguma coisa nos dá a liberdade ou o poder de mudar, ou não? Com certeza. Excelente pergunta, que eu sempre gosto de deixar claro para os meus seguidores. Assim, olha, quando a pessoa ela passa numa consulta comigo, ela é completamente diferente das minhas previsões que eu posto. Claro que eu sou uma pessoa objetiva, uma pessoa que eu falo, eu não escondo nada. Mas, Márcia, tudo tem um jeito de falar para a pessoa. Tudo tem uma forma de conduzir a consulta. Eu vou, primeiramente, pegar o nome completo, data de nascimento da pessoa. Ela não pode me falar nada, porque eu não posso saber nada da vida da pessoa, para não influenciar naquilo que eu acho. Então, eu vou fazer uma consulta, eu vou ver tudo que eu estou vendo, entro em todos os campos. Aí eu falo assim, acabou, fulano, agora você pode fazer as suas perguntas. Tem coisa que já é respondido ali, sabe? E tem coisas que não. Então, eu sou muito detalhista e vou também para as previsões. Por quê? Por exemplo, assim, tem gente que está com a vida, como por exemplo, assim, desgastada. Só tem um problema atrás do outro. Estagnação, sabe? Aquela pessoa quer saber quando que as coisas elas vão melhorar. Porque o ser humano, ele é movido por motivação. Claro. E ele também é movido por coisas boas. Exato. Então, eu falo que ele acontece, a pessoa volta a me procurar. Então, tem algumas previsões que a gente pode mudar, como por exemplo assim, olha, no nosso livre-arbítrio. A gente escolhe, sabe? A gente escolhe, a gente é responsável por nossas escolhas. Só que aqui, dependendo do caminho, vai te levar mais rápido à predestinação e aquele caminho mais longa, né, para a predestinação. Então, isso tudo depende. E uma consulta, para um jogo, isso é muito bom para a gente escolher, ter discernimento. Entendi. Agora, fala uma coisa. Eu não sei porque eu tô com a sensação que tem alguma coisa aí que você tem de alguém para falar, mas você ainda está pensando se vai falar ou não. Pablo Marçal, e aí? Como é que tá esse negócio do Pablo Marçal? O Pablo Marçal é uma figura que é muito polêmica no Brasil, chama bastante atenção. Como é que é? Como é que você vê no cenário em geral do Pablo Marçal dentro do Brasil? Olha, o Pablo Marçal, eu já falei, já conversou, eu já falei para ele da missão importantíssima que ele tem também, só que hoje a missão dele parece que está sendo desviada. Tem muitas pessoas o atacando, vai ter sim uma pessoa querendo, como é que se diz assim, puxar o tapete dele para mandar prendê-lo. Ele vai ser preso? Não vejo, sabe? Eu vejo que a espiritualidade interfere bastante, intercede bastante por ele, porque ele é uma pessoa de muita luz no plano espiritual. Então, assim, nessas próximas eleições, eu vejo bastante ele, assim, empecilho para ele não ir, entendeu? Não, ele não pode se candidatar. Não, mas deixa eu te dizer uma coisa, Márcia, uma coisa que eu vou te afirmar. Eu vejo ele ainda presidente no nosso Brasil. Vejo mesmo, não vai ser agora, vai ser lá na frente. Vejo. Vai, porque agora ele está 6 anos interditado, mas né? Não vai ser nessa. Mas você não vai. vê ele chegar à presidência? Vejo ele chegando à presidência. Só que assim, olha, ele tem potencial. Algumas coisas que ele fala, que a espiritualidade já me falou, assim, não é legal. Entendeu? Então, ele tá passando por uma fase de lapidação. Só que ele não pode se acomodar. Eu vou jogar aqui, vou te mostrar as cartas que vão sair. Tá. Pablo Marçal. Foi uma das minhas previsões também que viralizou. Já faz um tempo que eu faço. Pablo Marçal. Pablo Marçal. Eu estava só bloqueando uma pessoa aqui que está atrapalhando a conversa. Tem gente que não tem o que fazer. Vai lavar a louça. Pablo Marçal. Então.
Olha só, O quê? Trevo de 4 folhas. Ou seja, sorte, né? A missão espiritual dele, o Brasil sendo simbolizado pela casa, a estrela, sabe, a bandeira do Brasil também, aqui, e aqui, ó, hoje, aqui, obras, sabe, macabras, que foram feitas para ele, inclusive desistir, para ele achar que não tem potencial também. Claro que hoje ele não pode mais concorrer, né? Por causa que ele está sendo travado. Mas lá na frente ele ainda vai. Entendeu? Porque tá no destino dele. Sabe? Tá no destino. É isso Bom, que eu eu não vejo. duvido. Olha, eu não duvido. Desde que bandido lá no Rio de Janeiro virou estrela, né? A gente não duvida de mais nada nesse Brasil. Agora, aí tá perguntando da violência no Rio de Janeiro. Porque realmente, hein, gente, o Rio de Janeiro ninguém merece, hein? Estão destruindo o Rio. O que você vê? Rio de Janeiro, a violência, o governo. Tinha previsto isso ano passado. Sabe que esse ano as coisas iam estar bem complicadas. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Porque, desculpa, enquanto você vê aí, eu vou falar. Sabe por que eu bloqueei, gente? Porque é o seguinte, olha, a pessoa entra aqui na live, se interessa pelo assunto, ok, segue, tem a sua opinião a respeito do assunto, cada pessoa tem uma opinião, entendeu? A gente não está impondo opinião para ninguém. Agora, tem que respeitar o que a gente está fazendo e tem que respeitar as pessoas que estão na live. Se não respeita nem a mim, nem a convidada e nem quem está na live, eu vou bloquear, tá bem? Fala, querida. Olha só, o que vai correr no Rio de Janeiro. Eu vejo, sabe, tiroteio. Eu vejo aqui a morte. Eu não gosto de falar sobre isso, mas eu tô vendo, não tô citando uma pessoa específica, mas eu vejo o desencarne de uma pessoa bastante importante de uma facção. Bastante importante. Bastante. E aí, assim, olha, vai começar a piorar a situação lá. Principalmente em tempo, assim, olha, de praia. A pessoa não vai mais poder ir à praia, sabe? Não vai poder ir descansar, porque vai piorar. Se vocês acham que a violência tá grande, vai piorar. Vai cessar quando, tá? Vai cessar quando? Eu vejo que mais para 2026. Tipo assim, janeiro, fevereiro, em março. Em março. E mais vai melhorar ou piorar? Melhorar a situação. Ah, bom, porque Melhorar. tá demais lá. Agora, olha, a gente está esquecendo de falar, porque também ultimamente ele anda meio calmo na mídia, Neymar. O que vem aí? Mais filho? Aquela menina lá, é filha dele lá? Eu previ tudo, sabe? As previsões dele, tudo. Agora tem essa questão também, olha, do Santos, né? Esse negócio, assim, não sabe se ele se aposenta ou não. Eu vou deixar, eu deixei, na verdade, para ver aqui contigo isso. Santos, Neymar Santos. Olha aí, gente, isso é importante. Isso está para se decidir agora nos próximos dias. Neymar e Santos. Neymar e Santos. Neymar e Santos. Ele vai se aposentar no Santos. Neymar e Santos se aposenta no Santos. Ele queria, olha, comprar o Santos, tá? Ele tá com planos de comprar o Santos. Sim. Mas por conta da baixa reputação dele e principalmente de coisas que vão vir mais lá pra frente à tona, inclusive a separação dele e da Bruna Biancardi vai acontecer, entendeu? Vai acontecer, vai ser que nem foi o da Virgínia agora, sabe? Breve? Não, vai demorar um pouco para acontecer. E isso eu vejo que vai conturbar bastante, sabe? E ele vai aposentar? Olha, eu vejo que sim, vai se aposentar no Santos. Mas filho, vem por aí, não? Só que antes disso, vem falando aqui para mim o seguinte, que vai ter tem outro time aqui que vai sair nas manchetes agora, tipo assim, nas próximas semanas ou até próximo mês aqui vem falando para mim.
sobre uma possível troca, sabe, de time. Mas daí tá no livre-arbítrio dele, no livro da escolha. Eu vejo que ele se aposenta mesmo e aqui tem uma tentativa frustrada de comprar o Santos. Frustrada. É, frustrada. Tá. Me fala uma coisa, ele vem mais filho, não? Vem. Outra coisa que eu já falei, tá, Márcia? Vou falar aqui e repetir. Eu vejo que o futuro dele é com a ex dele, tá? A mãe da Helena. É isso que eu vejo. Da Helena? E a Bruna sabe disso. A mãe da Helena, que é a outra filha, né? É. Só um pouquinho. Ô, Cleme, solta ali o ator. Tô fazendo a live. Escuta, mas ele não teve um relacionamento com ela. Não teve, mas ele vai ter. Vai ter. Ele gosta dela. Ele sente atração por ela. Por a mãe da Helena. A Kimberly. Sente atração pela mãe da Helena. Gente! Mas ele vai ter outro filho com ela? Não vai ser com ela, vai ser com outra mulher. Eita! Enquanto ele não fizer o time, Não ele para, não vai... não para por aí. Não para, só tem polêmica pro Neymar. Só polêmica, polêmica. né? E você tem alguma coisa para falar da Ivete Sangalo, não? A Ivete, gosto muito dela. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Televisão para Ivete Sangalo. Ó, aqui já tá falando pra mim, tá? Eu vejo, tipo, alguém da família dela muito doente nesses próximos meses. Mas eu vejo livramento na família, sabe? Nesse contexto. E aí, para ela, nos caminhos dela, ó, é uma mulher com uma grande espiritualidade. O sol vem brilhando demais nos caminhos dela. Ela vai receber uma proposta, algo que ela vai pensar assim, olha, ai meu Deus do céu, mas será que eu devo aceitar? Será que de repente o tempo já não passou para mim? Sabe, ela vai se questionar bastante. Essa proposta eu vejo que vai mudar muita coisa. Aí vai ser nela aceitar ou não, mas vocês vão ver que vai ter manchetes falando sobre isso. Vai ser manchete, vai ser um negócio forte. Vai. Escuta, o Léo Dias, o meu amigo Léo Dias. Vamos lá. Meu Deus. Qual que é o nome completo dele? Oi? O nome completo dele? Leonardo Antônio Dias. Leonardo Antônio Dias. Leonardo Antônio Dias. Léo Dias. Leonardo Antônio Dias. Leonardo Antônio Dias. A espiritualidade dele pede socorro. Sim. Pede socorro à espiritualidade dele. Pede o quê? Ele está... Socorro à espiritualidade dele. Ele... eu sou muito sincera, mas é o que eu estou vendo aqui. A espiritualidade vem falando bastante que ele vai dar um tempo na carreira dele, lá na frente, por conta de um problema de saúde dele, sabe? Que tá por vir. Só que esse problema de saúde, quando eu falo aqui, as pessoas, né? Não, às vezes um problema de saúde vem para nos ressignificar. Porque aqui eu também vejo muita traição, eu vejo puxada de tapete e eu vejo também uma briga muito grande com aquela... Como é que aquela moça lá, o nome dela mesmo? Uma morena com os cachos bem bonito. A amiga dele? Flávia? Aquela morena. A Flávia. É aquela que apresenta junto com ele, sabe? Ah, não. A que apresenta? A Janaína. Tem uma mulher aqui que tem... Eu não acredito que não seja esses nomes. É Janaína, que apresenta com ele, e a Flávia, que é a melhor amiga dele. É uma que tá sempre em briga, que é bem... a Cariúcha. A Cariúcha. Exatamente. Cariúcha. Vejo um corte na amizade entre ele e Cariúcha, sabe? Vai ser uma lavação de roupa suja. A espiritualidade vem falando aqui, ó, sabe? Que eu não vejo que ele seja um homem ruim, ele é um homem muito bom, sabe? De coração. Só que o que acontece? Ele se perde no meio de pessoas que não são legais
e que não são verdadeiras com ele, que são falsas. E que, inclusive, já afastaram pessoas, amigas leais dele, e que fizeram fofoca nos bastidores e afastaram ele de pessoas verdadeiras, que realmente eram amigos dele. Então, eu vejo que ele vai passar por um momento conturbado, referente na saúde dele, em problemas dele, para ele, sabe, ver um novo sentido na vida dele, na carreira dele. E aí, depois disso, depois de uma fase conturbada que eu vejo que ele vai passar, vem, sabe, a estabilidade. Vem coisas boas na vida dele, tá? Mas primeiro essa guerra espiritual que ele vai enfrentar. Então, agora, o que ele teria que fazer? Olha, agora o que ele teria que fazer é principalmente cortar as pessoas falsas da vida dele. Entendeu? Cortar. Só que assim, ó, ele já viu, mas ele não quer ver e ele acha que precisa dessas pessoas. Só que na verdade ele não precisa de ninguém, entendeu? Ele é uma pessoa que é muito inseguro, tá? Muito inseguro. Vem falando aqui pra mim que ele é uma pessoa que ele é um bom profissional, sim. Só que ele acha que precisa dos outros e aí, sabe, é onde ele entra, sabe, em ciclos complicados. Ele tem medo também de seguir sozinho, sabe? Ele tem um medo muito grande, uma insegurança muito grande dentro dele, sabe? Então, é isso que eu vejo. Ele não precisa, né? Escuta, agora é o seguinte, olha, a gente tá, todo mundo, pelo menos eu estou torcendo, e eu que eu estou fazendo essa pergunta, eu gostaria que as pessoas entendessem, é mesmo de alma, de energia boa. Preta Gil, ela vai superar esse desafio? Vamos ver aqui. Olha, o que eu vi, sabe, por aí, muitos videntes dizendo, assim, olha, na cara dura, vai morrer. E eu, assim, olha, me compadeci daquilo. Bom, morrer, sabe? Vamos todos, né? Morrer, vamos todos. E eu me compadeci daquilo, sabe? Porque é uma crueldade, né? É uma pessoa muito boa. Deixa eu jogar aqui. E ela está lutando, a gente percebe isso, lutando com todas as forças e está superando e vencendo muitas etapas, né? Ó, tá aqui, ó. Ela passando um momento meio conturbado. Claro que a gente sabe que é cansativo e tudo, mas ela vencendo. Tá aqui, ó. Ela vencendo. Olha. Ela vai vencer, é uma mulher boa, sabe? É uma mulher que eu vejo, sabe, guerreira. Tem pessoas, guerreira, sabe? Super guerreira. De apoio, sabe? Muito boa. Tem uma predestinação com aquele homem que magoou muito ela. Ele pensa muito nela, tem muito arrependimento, sabe? Muito arrependimento. E ela vai vencer. E eu vejo, é o que eu vejo de coração. Ela não volta por si. Olha que maravilha. Eu vou mandar isso para Preta. Eu vou mandar para ela. Eu vou te dizer uma coisa, Márcio. A gente está obtendo no nosso mundo muitas curas, sabe? Agora descobriram a cura para o câncer, sabe? Isso daqui é uma coisa, assim, olha, magnífica. E eu vejo essa cura para ela, mas é uma cura espiritual. A espiritualidade vê, limpa os caminhos dela, sabe? Aproxima mais ela de Deus, que é o único Criador. Não, e ela está mostrando uma resiliência, uma força, uma fé, uma coisa assim, incrível. Uma força. Gente, vamos mandar toda a energia ajudar, porque a energia é tudo, né? E quanto mais energia, é como se a gente estivesse ali carregando a pessoa. Para todas as pessoas que precisam. Agora, qual é essa impressão que eu tive dessa previsão ou dessa visão que você teve, que você ainda não está assim querendo falar? Na verdade, olha, Márcia, são muitas previsões, muitas previsões. E aqui o pessoal que me acompanha também, às vezes fala, Isa, mas você acertou aquele outro, e sabe, eu até me confundo. Então, assim, são muitas previsões, muito. Minha cabeça, ela não para, eu não só segundo. Não, mas escuta, por dia, um exemplo. Num dia normal teu, né? Você tem visão todo dia ou uma vez por semana, a média, né? Claro que não é assim, então, toda quarta-feira, não. Só que não é todos os dias. Agora, assim, se a pessoa ela dizer assim, tem visão o tempo todo, a pessoa ela fica louca. Lógico. Entendeu? Isso não existe. Isso não Lógico. existe.
existe agora que nós estamos fazendo. Agora a gente está numa egrégora espiritual aqui e eu estou me conectando a cada energia. Então as visões, elas vêm naturalmente do que eu preciso falar, sabe? E do que eu estou prevendo. Claro. Não, lógico, Não, se for todo dia, a pessoa fica doida. Mas é você, quando dorme, você sonha também? Tem sonhos sonho, premonitórios? sonho o tempo todo. Aquele sonho que eu já te falei anteriormente. Mas é mais assim com acontecimentos no mundo. Outra coisa que eu sonhei, eu não sei qual artista que é, tá? Qual famosa que é. Veio no sonho, era uma mulher loira, eu não sei, é uma mulher loira. E veio falando assim pra mim, pede pra ela se cuidar porque o câncer de mama dela está voltando. Eu não sei que mulher é Voltando, essa. voltando. Voltando. O câncer de mama, eu não sei que mulher é essa, mas é uma artista, uma famosa. Assim também não me ocorre. O povo está falando aqui muito do Zezé de Camargo. Por quê, gente? Está acontecendo alguma coisa com o Zezé? Eles querem saber de tudo. Tudo, é. É uma mulher loira e que vai voltar o câncer de mama dela. Mulher loira. Eu não sei que mulher é essa, mas provavelmente vai vir às mídias. Foi um sonho que eu tive, um sonho premonitório. E eu vejo Deus. muita coisa. Muita coisa. Esses dias, deixa eu te contar rapidão. Eu sonhei com uma cliente minha, porque eu não faço só previsão com famosa, eu faço previsões para as clientes, para os meus seguidores. Claro. E aí, de uma hora para outra, a pessoa ela se consultou uma vez comigo, eu sonhei com o nome dela, sonhei com ela, e eu peguei de madrugada e mandei um áudio para ela. Olha, eu vejo que tá passando assim, 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 por essa fase, vai passar, não sei o quê. Ela ficou impressionada, sabe? Então, é esse tipo de premonições, de previsões, de visões que eu tenho também, sabe? Claro. Lógico, porque quando você conhece a pessoa que ela faz a consulta, você se Eu vou conecta. Você se conecta com a pessoa, né? Aí sim, tá. Agora, dos famosos, os famosos são do conhecimento de todo mundo. Agora, vamos lá, para encerrar, porque passou muito rápido, o Zezé. Todo mundo está pedindo o Zezé. Alguma coisa especial para o Zezé, não? a saúde dele. Problema na saúde, problema com insônia, sabe? E eu vejo que ele precisa cuidar com essa região do peito. Não, da voz Vai ele que ele tá com problema, né? Agora do peito, você quer dizer? tá. Eu vejo isso. Mas no resto, não é nada grave, é? Não é nada grave, ele vai vencer. Certo. E Mas tá tudo bem com a mulher dele, com a filha? eu vejo que Me tá. fala uma coisa agora. Curiosidade, assim, minha mesmo, porque eu conheço. A Vanessa vai voltar com esse dado, gente? Ou já voltou? Já também voltando com ele já. Dolabella e Vanessa. Gustavo, Dolabella e Vanessa também. Vão retornar. Gustavo, Dolabella e Vanessa. Eita, as cartas estão viradas assim. Retorna. Mas depois terminam de novo. Desculpa, olha, isso, com todo respeito, até eu que não sou vidente, viu? Porque ali voltar e separar, porque aquilo ali. Ô, Vanessa, pô, né? Sim, esse é bem complicado. Só que assim, essa energia, ela tá desgastada. Agora, perguntando assim, Isadora, é pra ser esse casal? A resposta é não. Tá? Tem uma outra pessoa que ela já conhece, inclusive, tá? E essa outra pessoa, ela entra nos caminhos dela para fazer a Vanessa muito feliz, entendeu? Então, ela vai escolher entre o dado e essa outra pessoa. Eu acredito que ela escolherá entre essa outra pessoa que vai vir, porque é uma pessoa que ela meio que já conhece. Ah, ah, Já conhece. Tá aparecendo aqui, ela já conhece essa pessoa. olha Que esse lá, eu espero, viu? Porque a Vanessa, ela merece ser feliz, eu gosto muito dela. Olha, as pessoas estão falando isso atrás de montinhos. O que é isso, montinhos? o montinho é que eles escolhem uma carta e aí baixa com a energia deles. Ah, Entendeu? Eles querem. Não sei, tu quer um montinho? Eu sempre
eu sempre uso os montinhos na finalização da live. Tá. Então vamos. Bora lá. Escolhe teu montinho também. 1, 2 ou 3, Márcia? Oi? 1, 2 ou 3? 2. Escolha um número, tá? Coloquem aí. 1, 2 ou 3. Tem que escolher antes. 1, 2, 3. Previsão dos montinhos. 1, 2, 3. Previsão número 1, previsão número 2, previsão número 3. Olha só, o montinho número 1 vem pedindo para você tomar, sabe, providência da sua vida, tomar o controle, tomar as rédeas da sua vida com autoridade. A espiritualidade está me mostrando aqui traições, está me mostrando decepções para você que você vai passar nos próximos meses. Mas a espiritualidade ela também me mostra caminhos, ela também me mostra aqui afastamento de pessoas que não servem mais, pessoas que não estão mais na sua energia, para aí você começar a trilhar um caminho de muita estabilidade e de muito sol, de muita iluminação. No montinho número 2, a espiritualidade vem falando aqui que você já teve muitas perdas, que você já teve muitos desgastes, que você sim teve decepção e nunca é tarde demais para recomeçar tudo de novo, sabe? Pegando as rédeas da situação, fazendo o que você realmente gosta de fazer. Alianças certeiras virão para você, te trazendo muito paz. E eu vejo também, sabe, contratos. Eu vejo também para você, Márcia, e para todas as pessoas que escolheram, vocês vão assinar contratos, vocês vão assinar papéis, sabe, nos próximos meses. E esses papéis, eles têm vitória, porque a estrela brilha. Vem pedindo somente para tomar, sabe, cuidado com a saúde, sabe, na parte da ansiedade, na parte, sabe, de palpitações aqui. Vem pedindo muito, mas a espiritualidade, ela está no controle. A carta do caixão vem falando renascimento, adivinha onde? Nas finanças, trazendo providência, trazendo sorte, coisas que não aconteciam de bom vão voltar a acontecer por esse mundo. No número 3 agora, gente do céu, no número 3 aqui já tá me marcando, sabe, mudança de vida no sentido de que a espiritualidade quer fazer uma reviravolta na sua vida em agosto, vem falando aqui pra mim. Aqui as pessoas também que escolheram esse montinho na parte dos negócios, mas também na parte amorosa, que é o que vem mostrando bastante aqui, sucesso também. Você verá que estará mais próximo de sua fé, sabe, nesses próximos dias. E a espiritualidade vai te trazer uma providência naquela oração que você fez. Muito bem, bravo! Deu show. Gente, incrível, né? Nem parece que tem apenas 25 anos. Isa, muito obrigada, gente. Muito obrigada por terem estado conosco aqui. A live depois vai ser postada para quem não pôde assistir no momento ou não pôde assistir inteira. Eu vou postar depois, tanto no YouTube quanto no Instagram. Lisa, muito obrigada. Oi. Queria te agradecer, assim, muito obrigada. É uma honra fazer uma live contigo, porque, assim, olha, tu é uma apresentadora incrível, incrível. Eu te acompanho há muito tempo, não te acompanhava apenas no Instagram, mas todo mundo sabe do tamanho do teu potencial. E é que daí eu sempre falo, sabe? Eu tenho 25 anos, mas os meus mentores espirituais é muito mais tempo, sabe? Antes de mim. Então, assim, olha, que nem eu falei pra ti, tem muita coisa que eu quero te falar no privado, tá? Que eu não vou falar. Tô louca pra mas saber. Sucesso! Sucesso! Amém. Sucesso! Tô louca pra saber. Vamos lá. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Isa, muito obrigada. E vamos fazer outras lives, porque foi muito boa. Beijo! Beijo! Tchau, gente!